Bom dia, eu sou a Andressa Cristina e juntamente com a Bárbara, com a Bruna Gabriele, com a Amanda Galvão e com a Yasmin, vamos falar sobre o capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial? Ele pode ser chamado de capitalismo mercátil ou mercantilismo. Ele foi a primeira fase do sistema capitalista e se inicia no final do século 1401, com a decadência do feudalismo, e se encerra no século 1701, com o fortalecimento da industrialização. E foi conhecida também como fase pré-capitalista. O capitalismo comercial se originou com o surgimento dos estados nacionais e marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O capitalismo é um sistema econômico que busca a acumulação de riquezas. E nessa fase, o acúmulo do capital era resultado das trocas comerciais, a principal atividade econômica na Europa naquele momento. E o capitalismo comercial tem como principais características o protecionismo, o controle estatal da economia, o metalismo e a balança comercial favorável. E também tem as fases seguintes desse sistema econômico, que são o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, que é a fase atual do sistema. E a Bárbara vai falar um pouco mais sobre essas fases do capitalismo comercial. Bom dia, meu nome é Bárbara e eu vou falar sobre as fases do capitalismo. E a primeira fase foi comercial e também chamada de pré-capitalista. Naquele momento ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais. O modelo econômico adotado no período foi o mercantilismo, que tinha como principais características o controle estatal da economia, que era o rei que controlava o mercado, o protecionismo, que era a proteção do mercado interno, o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, e a balança comercial favorável, que era mais exportação do que importação. As revoluções também tiveram um caráter político em 1789, que foi o início da Revolução Francesa, movimento que buscava o fim da organização política, social e econômica vigente na época, que oferecia privilégios a pequenas parcelas da população e concedia poucos direitos ao povo nessa fase do capitalismo. O poder passou para as mãos da burguesia, que começou a crescer com a intensificação do comércio. A economia, durante o período do capitalismo industrial, estava baseada no liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo principal pensador foi Adam Smith, defendia o Estado mínimo e a não intervenção estatal na economia. A segunda fase do sistema capitalista foi a passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, que se deu em meio a revoluções tecnológicas e políticas. A produção industrial tornar-se necessária, pois com o crescimento demográfico e expansão das cidades, era necessário que os produtos fossem criados e distribuídos com mais eficiência e escala. E o aumento da produtividade, a diminuição dos valores das mercadorias e a acumulação de capital, isso causou a diminuição dos salários e aumento do desemprego. A terceira fase do sistema capitalista foi o capitalismo financeiro, que se iniciou no século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Essa nova fase tem início quando os bancos e as empresas se unem para obter maiores lucros. É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e transnacionais e se fortalecem as práticas monopolistas. É um período caracterizado por elevada concorrência internacional, monopólio comercial, evolução tecnológica, globalização e elevadas taxas de urbanização. É chamado de capitalismo financeiro, pois as grandes empresas passaram a vender parcelas da sua
capital na Bolsa de Valores. Em decorrência das políticas liberais, em 1929 o sistema capitalista vive uma das piores crises econômicas da história, por conta de uma produção em excesso nos Estados Unidos e da redução da demanda por produtos desse país. As empresas perderam valor e houve a quebra de bolsa de valores. Para salvar o mercado, o Estado teve que intervir na economia e, a partir de então, adotou-se o sistema econômico keynesiano, que defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crise e garantir o consumo e o emprego. Antes do início do capitalismo comercial, o atual sistema de produção europeu era o feudal. O sistema feudal é uma organização social, política, econômica e cultural baseada na propriedade de terra. Esta é uma sociedade imobiliária, composta por nobres, clérigos e servos, sem mobilidade social. Em outras palavras, é impossível que uma pessoa mude de uma classe social para outra. A nobreza era composta por senhores feudais, o clero era composto por membros da Igreja Católica e os servos eram trabalhadores. Eles recebiam comida e abrigo em troca do trabalho nas terras de seus senhores, mas não eram pagos. A economia feudal é autossuficiente e toda a produção é para consumo local. Porém, com o desenvolvimento das cidades e do oceano, começaram a surgir atividades comerciais e mercados abertos, espaço para as pessoas comercializarem seus produtos. À medida que o comércio se fortalecia, os empresários que representavam a burguesia começaram a acumular capital. O capital se tornou a fonte de riqueza dessa sociedade, substituindo as terras do sistema feudal. Oi, meu nome é Bruna Gabriele e hoje eu vou falar um pouco sobre o que foi a Revolução Comercial. Uma das principais mudanças que marcam o fim do feudalismo e o início do capitalismo comercial é a relação do trabalho com a capital. Ao invés da relação servo dos feudos, surge aqui o trabalho livre e assalariado. Esse também é o momento das grandes navegações, quando os europeus descobrem e passam a colonizar terras nos continentes africanos e americanos. Essa colonização se deu em grande parte pela exploração dos recursos naturais e humanos em benefício da metrópole. Em geral, o que acontecia nessas colonizações era a exploração e o envio de matéria-prima da colônia para a metrópole, que produzia e vendia mercadorias mais caras e, com isso, acumulava capital. O tráfico e a comercialização de escravos também foi um tipo de negócio bastante lucrativo para os países colonizadores nesse período. O capitalismo comercial foi uma fase importante para o desenvolvimento do capitalismo no século seguinte, pois permitiu a acumulação de capital que possibilitou posteriormente a Revolução Industrial. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou vir falar um pouco sobre as principais características da Revolução Comercial. Uma das principais características dessa revolução foi a ascensão do capitalismo, que, para quem não sabe, o capitalismo hoje é o nosso atual sistema econômico e, de forma bem breve, ele visa a propriedade privada, o acúmulo de bens e o liberalismo econômico. Fora isso, a gente também tem a incrementação do sistema bancário e a criação de companhias regulamentadoras, que vão ser companhias que vão controlar de forma legal as atividades em determinadas regiões. E a gente tem um aparecimento do mercantilismo. O mercantilismo, ele vai ser uma série de medidas políticas e econômicas que vão procurar aumentar o poder absolutismo monárquico e a prosperidade do Estado. Então, consequentemente, no mercantilismo a gente consegue encontrar um controle estatal, então é onde o Estado controla tudo. A gente tem o metalismo, que vai ser... O metal vai ser muito valorizado nessa época, então vai ser muito comercializado. A gente tem uma manutenção favorável da economia, uma manutenção comercial bem favorável, por conta que vai começar a ser... Os produtos vão começar a ser importados e exportados, e a gente tem a exploração de colônia, onde as pessoas vão começar a explorar colônias para adquirir, extrair matéria-prima e a partir daí começar a comercializar.